Bom, pessoal, para começar, né, assim, acho que é bom tentar entender um pouquinho mais a respeito de vocês, com uma explicação a respeito do que vocês fazem e da instituição que vocês representam. Então, começando com o Henri. Henri, fala um pouco sobre o papel que você desempenha dentro do BNP Paribas. Por favor. Boa tarde a todos. Bom, obrigado pelo convite, Febraban. Bom, eu sou gestor e head de crédito na BNP Paribas Asset Management. O BNP é um líder de sustentabilidade, é o maior banco europeu. A gente está presente aqui no Brasil há mais de 25 anos. Na parte de asset management, a gente tem uns 90 bi sob gestão. A gente foi a primeira gestora a ter lançado um fundo de investimento sustentável. E, bom, a gente quer realmente desenvolver cada vez mais esse mercado aqui no Brasil, nos apoiando sobre realmente todo o nosso know-how, nosso pessoal que a gente tem lá fora, sendo aí a primeira gestora a ter lançado um fundo na União Europeia há 25 anos atrás. Maravilha. Maria, por favor. Eu sou Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, a maior filantropia no Brasil do clima. E a gente trabalha muito em criar espaços para promover inovação financeira, para destravar justamente investimentos que precisam acontecer para energia limpa, para soluções baseadas na natureza e também para resolver o problema da nossa vulnerabilidade ao impacto dos clima. A gente trabalha muito tentando trazer diferentes atores do setor, fundos, investidores, desenvolvedores de projetos, reguladores de mercado, para tentar destravar soluções blended, ou seja, combinar recursos concessionados com comerciais, privados e públicos, e também desenvolver novos mecanismos de de-risking e inovação financeira. A gente também segue um pouco, muito importante, o Brasil agora está começando a regular o seu mercado de carbono, a questão da precificação e a monetização dos ativos financeiros, como é que a gente pode promover, através da filantropia, iniciativas que valorizem a natureza e a redução de emissões. Maravilha. Acho que tem uma combinação bem interessante para explorar aqui, em termos de perspectiva e de visão aplicada dentro desse tema, né? Então, para começar, assim, eu acho que até um pouco na chamada minha, eu falei aqui que a gente tem as iniciativas de ESG ganhando corpo e fortalecido muito ultimamente, ainda mais avançando para além do mercado financeiro tradicional e está se integrando também dentro do contexto digital, dentro do mundo das fintechs também, que é um tema que tem sido falado, originando até o que a gente chama de Green Sustainable Fintechs, isso de uma vertente de quem tem inovado especificamente nascido com esse propósito, né? Olhando para o panorama macro, né, o Brasil, como é que o Brasil está acompanhando essa evolução? Pegar um pouco de perspectiva de vocês, né? Tanto do ponto de vista regulatório quanto em termos de consciência. Como é que você tem visto aí, primeiramente, Maria, essa jornada que você tem visto bem de dentro de como o Brasil está avançando sobre essa temática? Assim? Eu acho que o Brasil é um dos países protagonistas nisso hoje em dia. Primeiro porque a gente tem um histórico em termos de regulação financeira bastante sólido. O nosso Banco Central foi um dos primeiros a criar a gestão de riscos ASG, de integrar, por exemplo, a questão do risco climático também na supervisão bancária. A gente também tem a CVM, que tem vindo também com muita inovação financeira na regulação. Do lado dos bancos também, a Febraban, tradicionalmente, tem já uma trajetória de muitos anos de estar promovendo a sustentabilidade, mas eu acho que por uma questão de oportunidade mesmo. O Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa muito grande, porque nós, na verdade, temos um ecossistema muito forte que depende de recursos naturais, as nossas energias são renováveis, o Brasil pode ser um grande provedor de soluções verdes para o mundo. Então, naturalmente, os nossos negócios, a mineração, a agricultura, o reflorestamento, qualquer produto manufaturado, no final, tem uma pegada verde e uma oportunidade. Então, nesse sentido também, a gente vê uma visão muito mais positiva que talvez outros países que veem o custo de descarbonizar como um problema. Para nós, isso é uma solução. Mas a pergunta para mim ainda é que a gente tem essa vantagem comparativa, mas ela ainda não é competitiva. Eu acho que a gente ainda tem mais para fazer. Digitalização pode ser uma forma de fazer mais competitivo. Mas o fator que você entende que é o mais importante para que a gente tenha esse protagonismo, ele reside em que aspecto, do seu ponto de vista? Assim? Várias coisas. A gente entender justamente que o selo ou a vantagem que a gente tem justamente de ser verde é uma oportunidade. Então, ser mais transparente, mais claro sobre essa pegada, por exemplo.
a gente também investir numa visão integrada de como escalar essas oportunidades. Algumas vezes esses investimentos precisam ser destravados, precisam de mecanismos inovadores, por exemplo, garantias, seguros, que nem sempre estão disponíveis no mercado. Então, existe um papel do sistema financeiro ainda de poder ajudar a destravar, mas, de outra parte também, a gente mesmo valorizar essa vantagem comparativa para poder ser mais até, não agressivo no sentido negativo, mas no sentido positivo, de poder se ver como uma solução global e como é que a gente pode, inclusive, participar das cadeias de valor globais de uma maneira um pouco mais sofisticada, mais estruturada. Ditando até como se faz em vários aspectos, né? E Henri, como você enxerga esse processo evolutivo aqui no Brasil, como eu falei, regulatório em termos de consciência e aplicado dentro do contexto que vocês têm vivido no BNP? Bom, acho que a gente está realmente numa mudança de paradigma global. Acho que a gente vê um retrocesso da agenda ESG, principalmente nos Estados Unidos, com a mudança política. A gente vê uma estagnação um pouco mais na União Europeia, que no final vem de também uma esclarificação dos regulamentos ESG. Talvez a gente tenha chegado longe demais na complexidade. Acho que agora a gente tem um normativo ônibus que visa justamente a simplificar essa aplicação dos fundos, e a gente viu no último trimestre uma queda nos ativos ESG na União Europeia, que no final a gente viu muitos fundos sair dessa classificação, acho que mais por questão de risco de greenwashing, agora que essas regulações estão mais claras, do que realmente um retrocesso na vontade de investir no setor da sustentabilidade. Aqui no Brasil, a gente está realmente numa agenda totalmente diferente. Então, enquanto a gente vê um retrocesso, uma estagnação no resto do mundo, aqui realmente a gente vê grandes avanços. Os fundos de investimentos sustentáveis, por exemplo, eles triplicaram de tamanho em 2 anos. Os fundos que integram critérios ESG quadruplicaram nos últimos 2 anos. Aí, bom, dá para ver o copo meio cheio ou meio vazio. O total de fundos sustentáveis ainda representa menos do que 1% da indústria total aqui no Brasil. Se a gente for fazer uma comparação na União Europeia, já representa 50%. Então, isso dá uma ideia do potencial que a gente tem ainda aqui no Brasil. Acho que é só o começo, mas esses primeiros passos realmente mostram que a gente está no caminho certo. E aí, do ponto de vista da regulação, acho que a Maria comentou bem, a gente tem uma CVM realmente muito engajada nessa temática. Começamos também com a Anbima. A Anbima lançou o normativo IS para fundos sustentáveis já faz 3 anos. A CVM integrou esses critérios na CVM 175. A gente tem esse ano a CVM 193, que faz a implicação do IFRS S1 e S2, justamente para a divulgação de dados ESG, tanto para empresas do que para fundos de investimento. Acho que isso a gente vai precisar de empresas de tech, de empresas de dados, para justamente conseguir juntar, publicar todos esses dados. Talvez vou comentar mais um pouco pela frente. Então, tanto em ano de COP30, tanto em ano de PRI, e em ano de revolução também normativa aqui no Brasil, acho que realmente a gente tem tudo para desenvolver ainda mais esse mercado. E aí, em termos de clientes, é bem interessante também, porque eu diria, quando começaram os fundos de investimento sustentáveis, os primeiros clientes eram seguradoras europeias. Seguradoras europeias, por quê? Porque o setor de seguro é o primeiro setor que fez essa integração devido ao risco climático que eles têm na veia, nos produtos. Então, a regulação veio obrigar eles a fazer isso também do ponto de vista dos investimentos na União Europeia. Então, as filiais aqui no Brasil foram as primeiras em procurar esse tipo de investimento. Depois, as seguradoras brasileiras seguiram. Agora, a gente tem visto cada vez mais fundos de pensões lançando fundos dedicados a ESG. E acho que agora é o timing para as pessoas físicas também alinhar as crenças delas com os seus próprios investimentos. Talvez uma primeira onda influenciada muito por empresas europeias, como você falou, e a gente vai passando e vai evoluindo nessa jornada, né? E bem interessante esse ponto. E Maria, como é que você também teve envolvido aí, e a coisa que o Henri falou sobre
cada vez mais a necessidade de se compilar esses dados, de se trabalhar isso, de se extrair valor e de se aplicar isso para que a gente consiga avançar nessa agenda, né? Você esteve envolvida no Tech Sprint, né, no G20 Tech Sprint, que é uma iniciativa do Banco Central junto com o BIS, no passado, a competição que ela é muito focada no desenvolvimento de soluções inovadoras financeiras digitais sustentáveis. Como é que foi essa experiência de participação lá e como você vê o avanço da inovação dentro desse contexto como acelerador de mudanças também? Então, eu acho que tem 3 maneiras de olhar diferentes o papel da digitalização com relação às finanças sustentáveis, né? De um lado, como é que a gente pode monetizar o ativo. Então, se a gente está financiando, por exemplo, a restauração florestal, que tem o potencial de recuperar, por exemplo, áreas degradadas, talvez um agricultor tenha uma área degradada que ele poderia recuperar, mas ele não tem incentivo porque o custo pode ser muito alto, o payback muito longo, etc. Como é que ele pode ter a monetização de que essa floresta que ele vai plantar lá vai ter um retorno, né? Muitas vezes a dificuldade é digitalizar também ou ter informação sobre todo o crescimento da árvore, como é que os riscos de queimada, de perda, de entender esse novo negócio e de poder monitorar para poder saber quantas hectares eu estou restaurando e por hectare quanto eu estou, por exemplo, recebendo de crédito de carbono, etc. Então, essa é uma forma de olhar que é monitorar e poder, ao monitorar e digitalizar, dar o valor agregado, por exemplo, do crédito de carbono, ou mesmo quando a gente está fazendo um ativo, por exemplo, cacau, macaúba, algum produto, como é que a gente pode saber também os riscos associados a esse negócio. Então, a digitalização tem um papel muito interessante, particularmente para soluções baseadas na natureza, de poder ter uma sofisticação grande em mapear diversos aspectos de um negócio que você queira fazer um pouco mais sofisticado de recuperação de áreas degradadas, por exemplo. E uma das coisas que a gente viu no Tech Sprint foi justamente inovações de tecnologia para soluções baseadas na natureza, porque elas precisam esse tipo de monitoramento. Uma outra maneira é um pouco o que a gente estava falando aqui da transparência, de poder navegar os diferentes critérios, se eu sou banco, né, de sustentabilidade. Então, quando eu tenho um portfólio de projetos, eu financio vários projetos, eu preciso entender no meu portfólio onde estão os riscos e onde há oportunidades. E também a digitalização facilita, porque, às vezes, as taxonomias que a gente tem, taxonomia verde, o Brasil está desenvolvendo uma taxonomia verde, a Europa já tem uma taxonomia, elas podem ser um tanto quanto complexas, né? Para a gente poder traduzir essa taxonomia para um investimento e facilitar a decisão, sem precisar ser um especialista, é importante também pensar na digitalização e na transparência. Então, também na medida de banco que eu estou financiando o portfólio, eu posso comentar e mostrar quanto o meu portfólio está reduzindo emissões, quanto o meu portfólio está beneficiando o meio ambiente, quanto o meu portfólio está vulnerável também, né, a riscos, por exemplo, climáticos, de impactos físicos. Então, também pode ter essa pegada. E uma terceira pegada que foi muito interessante também que a gente teve de conversa são as cadeias de valor. Por quê? No fundo, hoje, por exemplo, quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, 90% das emissões, por exemplo, de uma Vale do Rio Doce, de uma petroleira, não são necessariamente as emissões só diretas delas. São as cadeias de valor, os fornecedores, as empresas que estão em torno delas, o que a gente chama de escopo 2 e 3. É muito difícil, às vezes, você saber quais são essas emissões de todas as suas cadeias, se você simplesmente obriga essas companhias para contabilizar. E, às vezes, também a tua cadeia podem ser pequenas empresas que têm dificuldade também para contabilizar. Então, também a digitalização pode ser uma forma de promover um impacto em cadeia de valor que é muito importante, que empresas âncora ou bancos também podem impulsar através da digitalização e a facilitação de acesso à informação. E tudo amparado baseado em dados, e eu acredito que o movimento ainda é recente, se a gente parar para poder olhar, né? Mas ele encontra também, seja os movimentos regulatórios, seja o desenvolvimento da taxonomia local, tudo isso meio que vai, COP30, tudo isso eu acho que no final vai somando para criar um momento muito bom para que a gente tenha um impulsionamento disso também, né, no final do dia. E Henri, vocês, inclusive olhando
para a asset de vocês, adotaram muito forte os critérios de ESG para seleção de ativos, né? Inclusive, foi um destaque na revista Investidor Institucional, exatamente pela essa prática de vocês. Poder traçar para a gente aqui um paralelo evolutivo entre o avanço dessa prática no Brasil versus França, por exemplo? Você falou que lá as coisas, do ponto de vista regulatório, ficou muito complexo, mas eu queria entender um pouco do ponto de vista de resultados também, né? E também como que essa relação tem se aprofundado no mercado financeiro brasileiro, ou seja, de fundos que têm essa consciência e que não só nós estamos falando da consciência, mas também estão falando de resultados também, apesar de ainda representar uma fatia muito pequena do mercado brasileiro, né? Claro. Bom, acho que uma diferença da nossa gestora em relação com o resto do mercado é que a gente se tornou uma gestora realmente 100% ASG. Se a gente for olhar na Europa, 95% dos nossos fundos são fundos ESG. A nossa ideia é tornar essa realidade aqui no Brasil também. Hoje, todos os nossos fundos de crédito são fundos ASG. Tinha comentado que fomos a primeira gestora inteira lançando um fundo IS. Mas, obviamente, para fazer essa gestão ASG, você precisa de dados ASG para avaliar essas empresas. Então, isso era uma realidade muito mais fácil na Europa, obviamente, porque lá tem regulações que obrigam as empresas em publicar esses dados ASG. Aqui a gente veio realmente fazendo um engajamento com esses emissores para eles publicarem cada vez mais esses dados. Bom, a gente vai ter a CVM 193 que vai facilitar nossa vida, mas bom, foi um caminho que no final acelerou bastante nesses últimos anos. E aí, como que você trabalha com esses dados ASG? Tem duas opções. Ou você depende de ratings externos, ou você vai começar a pegar todos esses dados e fazer aí um modelo dentro de casa. E aí tem vários estudos interessantes. Tem um estudo do MIT, por exemplo, que ele pegou esses ratings ASG, ele fez uma comparação entre rating de crédito e rating ASG. Nos ratings de créditos, a gente tem uma correlação entre S&P, Fitch e Moody's, que são as três agências principais, de 0,9. Então, quer dizer que quase os mesmos padrões para essas três agências. Nas agências ASG, essa correlação cai para 0,40 para o S&P 500. Então, quer dizer que isso é muito subjetivo. Então, a gente decidiu, para não ter esse viés subjetivo, pegar nossos dados, fazer justamente essa compilação. A gente usa, na média, 35 métricas por cada emissor. Aí a gente vai fazer uma ponderação diferente dependendo do setor, a gente vai fazer uma comparação entre os pares e hoje a gente cobre 12 mil emissores no mundo inteiro. Então a gente tem um time de sustentabilidade de 35 pessoas que fica baseado no mundo inteiro e obviamente isso representa aí mais de 500 mil, quase meio milhão de dados. Então, por isso, a gente precisa da ajuda de várias fintech, sejam aqui no Brasil e lá na União Europeia, primeiro para extrair esses dados ASG dos sites das empresas, do IRI das empresas, dos sites públicos também. Depois, a gente tem várias ferramentas quantitativas que vão fazer justamente a adaptação desses dados para o nosso modelo. Depois a gente vai conseguir então ter um rating ASG com o qual trabalhar. Mas é por isso que tanto a questão da transparência de divulgação desses dados, onde então, muitas empresas, muitas fintech estão ajudando as empresas em divulgar esses dados, mas do outro lado também. A gente precisa extrair, pegar todos esses dados e torná-los eficientes para o nosso modelo de dados, para justamente conseguir implicar esses dados em decisões de investimentos. E aí tem uma questão, bom, a ESG vale a pena, a ESG se paga. Acho que bom, tem uma questão de educação também para impulsionar essa agenda de investimentos sustentáveis. E aí eu vou pegar um outro estudo acadêmico agora da Universidade de Nova York, que fez um estudo sobre os estudos de performance ASG. Então, eles pegaram aí foram mais de 1.100 estudos acadêmicos do mundo inteiro e aí demonstraram que para 86% deles, realmente, a integração ASG melhorava a performance, diminuía a volatilidade. Então, não é só uma crença, não é só uma agenda, é realmente nosso dever fiduciário integrar esses critérios ASG para melhorar a gestão dos nossos ativos para nossos clientes. Muito bom. Não, no final a gente
igual você falou, além de tudo, muito importante corroborar, abraçar essas iniciativas de fintech, sejam fintechs e outros players que estão ajudando a dar cada vez mais ferramentas para que a gente tenha dados e consiga fazer esse monitoramento de uma forma melhor, né? Isso é muito importante. E uma coisa que, a gente já está chegando no final aqui e puxando um papo que a Maria falou, que o Brasil já é protagonista. Acho que é uma frase importante, assim. Eu queria entender, vocês entendem que o Brasil ele é percebido também lá fora como uma referência global, ou é algo que o brasileiro, porque assim, dado a nossa biodiversidade, nosso ecossistema como um todo, a gente entende que o Brasil tem todo esse potencial, mas a gente é percebido lá fora e o que falta para a gente, de fato, se temos esse protagonismo, assumirmos publicamente esse protagonismo perante o resto do mundo em relação a essa temática? Começando com a Maria, depois o Henri. Eu acho que, de um lado, sim. Eu vou dar um exemplo. A gente E entraves, tá? Do que você vê de Então, de um lado, sim, porque assim, eu vou dar um exemplo. No X, a gente fez uma chamada, sou Filantropia, para soluções de AI, né, de inteligência artificial, para soluções baseadas na natureza. Nós recebemos quase 400 propostas, só de propostas brasileiras que estão sendo desenvolvidas. Então, o brasileiro tem muita inovação. O X está apoiando, a gente está apoiando uma coisa que chama Laboratório de Inovação para a Natureza. Tem mais de 200 instituições entre asset managers, project developers e tal. Agora, a questão é como é que isso toma escala. Eu acho que as pessoas reconhecem que o Brasil é um mercado relativamente mais sofisticado que muitos mercados emergentes. Eles veem que a gente tem uma certa sofisticação, sim, mas a gente não consegue atingir essa escala e, às vezes, também a rapidez de poder ser mais competitivo. A verdade é que a Índia é mais rápida que a gente, ela é mais agressiva que a gente em conseguir tomar mais espaço nos mercados. Então, eu acho que tem um lado em que é reconhecido o potencial do Brasil em si, mas eu acho que a gente não abraçou ainda vender melhor a oportunidade que existe de ver o negócio ambiental como uma oportunidade real. Ou seja, quando eu estou falando da Vale Mineração, a Vale também pode criar uma cadeia de valor de biometano, ela pode também criar uma cadeia de valor de hidrogênio verde, associada à produção e agregação de valor à nossa exploração. Quando eu falo do agro brasileiro, ele não tem que ser visto só como desmatamento, ele pode ser solução também para a redução de metano, de novo, para a produção de biocombustíveis de segunda geração, para a recuperação de mais de 40 milhões de hectares de áreas degradadas. Talvez um problema, às vezes, é a gente mesmo passar uma imagem do Brasil focando, às vezes, somente em algumas coisas e ter um pouco essa visão mais estratégica de promover melhor esse lado positivo das coisas que a gente pode trazer para esse lado. Obviamente, isso precisa também de política pública e muito retrocesso que a gente teve também em desmatamento, etc., é o que dá um problema também, né? Porque o setor privado sozinho, os bancos, não vão mudar tudo também. Precisa ter política pública, regulação clara, precificação de carbono, taxonomia verde, porque isso também são sinais de mercado que permitem também depois o setor privado seguir. Mas eu acho que a gente tem uma possibilidade grande, temos uma vantagem comparativa e temos um mercado que é muito inovador. Então, a questão é ver como é que a gente não perde essa oportunidade de vantagem comparativa para virar mais competitiva e assegura ter essas políticas de Estado mais contundentes, de um lado, e de outro também ter uma visão mais comum sobre como é que a gente pode olhar essa questão da sustentabilidade como valor agregado realmente ao que a gente produz. Não, e você tem contato muito de dentro de tudo que tem de bom que está acontecendo em relação a isso. Eu acho que a gente fica eclipsado muito no mar da notícia negativa, que no final tira o foco, né? Como você vê, Henri, essa questão do como o Brasil pode se tornar essa referência e o que está prevenindo a gente de chegar lá? Bom, acho que o Brasil, ele já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Isso já é um diferencial claro em comparação com outros países em desenvolvimento. Acho que a gente tem que pegar essa oportunidade realmente desse ano, obviamente da COP30, do PRI, que vai acontecer também em São Paulo,
Acho que, bom, por exemplo, teve a participação aí do presidente Lula na conferência sobre os oceanos que aconteceu agora em Nice, onde a gente aumentou de 20% para 30% o número de áreas que vão ser protegidas nos oceanos brasileiros. Acho que realmente tem todo o potencial para o investidor estrangeiro investir ainda mais aqui no Brasil. Falta um pouco mais de clareza. A clareza vai ser ajudada com a taxonomia. Também oportunidades de investimento. A gente era um dos únicos países onde o financiamento de infra dependia mais de pessoa física do que investidores institucionais. Então a gente teve o lançamento das debêntures institucionais justamente de infra, que acho que vão ter aí um potencial maior nesses próximos anos, ainda mais com talvez essa mudança do ponto de vista tributário, e a gente está vendo cada vez mais interesse de investidores estrangeiros, seja na parte de saneamento ou de energia renovável, e acho que, bom, tudo o que decorrer aí no redor da COP30 pode ajudar a destravar esse potencial que o Brasil tem. Maravilha. Não, a gente tem muitas frentes e avenidas de crescimento e é bom ver como aos poucos a gente está colocando cada vez mais energia e liderando certos foros também de discussão em relação ao tema, e certamente a gente espera que melhore ainda mais para os próximos anos. Queria agradecer muito a presença de vocês no painel, uma salva de palmas para os nossos painelistas.